eu quero trazer uma palavra de gratidão aos nossos irmãos e também um pequeno relatório desse tempo da pandemia, né? Esse tempo da pandemia, você pode até pensar, a igreja estava fechada e ficou parada, mas não ficou. A igreja trabalhou e alguns irmãos trabalharam muito mais. E eu quero louvar a Deus e agradecer aos irmãos que nesse tempo de pandemia esteve atuando, né? Nas nossas transmissões online. Nós tivemos uma participação praticamente ininterrupta do Ministério de Louvor, dos músicos, da equipe de mídia, dos cantores. A nossa equipe também da promotoria social esteve trabalhando ativamente nessa pandemia. Os nossos irmãos da tesouraria da igreja trabalharam também ativamente para irem às casas, receberem os dízimos, as ofertas, as contribuições, as doações. O nosso irmão, né, e a equipe também de patrimônio da igreja e zeladoria da igreja também estiveram aqui trabalhando constantemente. E eu quero trazer um pequeno relatório, irmãos. Primeiro, eu quero falar sobre as obras que nós tivemos aqui na igreja durante esse período de pandemia, umas obras que foram feitas e outras que estão em andamento, tá? A equipe de patrimônio da igreja, liderada aqui pelo nosso irmão Diácono George, juntamente com outros irmãos que o auxiliam, né, sempre que ele precisa, nosso irmão Paulo, nosso irmão Patrício, o irmão Emanuel e outros irmãos. Durante esse período de pandemia, meses ali de março, abril, maio, junho, que nós estávamos sem ter os nossos cultos, nós tivemos alguns serviços na área patrimonial da igreja. Por exemplo, foram realizados concertos na nossa igreja, o conserto de todo o telhado da casa, da nossa casa em anexo, com reposição de mais de 300 telhas e algumas madeiras. Isso foi feito durante a pandemia. Nós fizemos toda a parte do teto, a colocação de novas telhas e também de novas madeiras que estavam precisando, devido a muitas infiltrações que nós estávamos tendo. Também nós tivemos conserto de infiltração nas nossas salinhas, que atendem principalmente a escola dominical e o departamento infantil. Também nós trocamos a tampa do esgoto aqui da casa, que estava deteriorada. Tivemos o revestimento da pia da cozinha e pintura também na cozinha. Também foi feita a reforma do lavatório, a pintura da secretaria e mais 2 salas e troca de piso de uma sala. Também adquirimos uma mangueira que nós não tínhamos, né, para lavarmos aqui toda a área externa. E também reposição de lâmpadas, conserto e manutenção, higienização de 3 ar-condicionados, que nós também realizamos durante esse período. Ainda estamos com alguns pontos em andamento, como, por exemplo, a reforma de 2 armários, departamento infantil e também para atender o departamento da promotoria social, pintura de mais 2 salinhas e recolocar o piso de uma dessas salas. Também nós recebemos nessa semana a autorização para fazermos nos próximos dias a colocação de uma cerca elétrica aqui na frente da igreja, né? Ontem o eletricista já veio ver, fazer as medições, então nós colocaremos uma cerca elétrica e também um alarme aqui na igreja, né? Faremos isso ainda esse mês, possivelmente. Também instalaremos 2 câmeras de segurança. Uma já foi comprada na área externa e uma aqui para ver a área interna e a parte do estacionamento, cozinha. Então serão colocadas 2 câmeras de segurança. Essas são, irmãos, algumas reformas, né, que foram feitas e outras que estão em andamento nessa parte estrutural da igreja, visando atender a segurança e o melhor conforto dos irmãos. Também nós tivemos um investimento na área de mídia e de som da igreja. Devido à pandemia, nós precisávamos fazer a transmissão dos cultos. E algo que era um sonho em outro momento, passou a se transformar em realidade. Deus foi levantando pessoas que doaram seus recursos, pessoas que se levantaram para aprender como utilizar essa ferramenta, e ao usá-la,
para a obra de Deus e abençoar a igreja do Senhor. Então, pessoas como o Alonso e também o Fernando, assim como o Emanuel, foram pessoas que se dedicaram nesse período para aprender a trabalhar com a mesa de som, com a câmera, com a transmissão. Então, nós adquirimos, irmãos, só para essa transmissão, uma placa de som, né, um equipamento que faz a captação do som da mesa da igreja para a transmissão na internet. Isso foi comprado, assim como uma câmera de transmissão que os irmãos hoje veem aqui na igreja. Tudo isso foi comprado durante a pandemia, com ofertas e contribuição dos irmãos, e vai ficar agora servindo a igreja. A nossa igreja agora se transforma também não apenas como uma igreja local, irmãos, mas a nossa igreja, ela de certa forma é agora internacional, porque ela transmite os seus cultos para todo mundo. Qualquer lugar do mundo, a pessoa hoje pode participar de um culto da congregação em Jardim Guanabara 1, bendito seja o nome do Senhor. Além disso, nós, por conta da pandemia, para utilizarmos o espaço da igreja com mais cadeiras, o que nós fizemos? Nós realocamos a banda aqui para frente. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos sabem que a banda ficava ali no meio. Nós tínhamos a mesa de som e o data show lá atrás. Isso gerava uma certa dificuldade durante o culto por conta da logística. Você imagina, às vezes a gente queria falar com os músicos, queria pedir uma música, queria pedir para o tecladista tocar, eles estavam ali no meio. Queria falar com o irmão da mesa de som, ele estava lá no final. Então a gente trouxe para cá, para quê? Para aproveitarmos o espaço do tempo com mais cadeiras. E de certa forma, irmãos, isso é uma evolução de todas as mudanças. Porque aí nós temos a transmissão do culto. Agora você imagina a gente fazer uma transmissão com a banda ali, com a mesa de som lá, e nós fomos trazendo aqui para frente. Quando trouxemos para cá, surgiu a ideia do Ministério de Louvor de fazermos, isso aqui é chamado de aquário, né, para a bateria. Eu já recebi elogio hoje de irmãos de outras congregações parabenizando, né, o Ministério de Louvor da igreja, a igreja, por estar investindo dessa forma, e isso faz com que a gente tenha hoje um crescimento. O crescimento, ele traz dificuldades, mas também ele traz oportunidades. A pandemia trouxe dificuldades, mas trouxe oportunidade de mudança. Infelizmente, a gente não muda algumas coisas sem perder outras. E a gente precisa entender sempre o seguinte: eu estou mudando, eu estou perdendo o quê? Mas eu estou ganhando o quê também? E a gente sempre precisa avaliar isso na nossa vida. Nossa vida é feita de mudanças. Eu estava vendo umas fotos do Jardim Guanabara quando começou, como era diferente da igreja que é hoje. E eu tenho certeza que se Jesus não voltar daqui a 20 anos, será outra igreja. Porque isso faz parte do caminhar, isso faz parte da obra de Deus, do crescimento da obra de Deus. De ter investimentos e ter mudanças. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão nas mudanças é abrir mão da nossa essência, da nossa simplicidade, da nossa adoração a Deus, do nosso comprometimento em servir ao Senhor com excelência, do amor com os irmãos. Isso passarão os anos e nós não podemos mudar. De abrirmos mão da pregação da palavra de Deus, da presença de Deus em nosso meio. Então nós perdemos algumas coisas, claro. Nós limitamos aqui no púlpito por conta disso, né? Os músicos estão aqui, nós ganhamos toda essa estrutura que melhora a transmissão, que dá uma organização mais homogênea na igreja. A gente pode aproveitar mais espaços na igreja. Mas é claro que nós perdemos algumas cadeiras aqui no púlpito. Agora temos menos por conta do distanciamento, mas teremos um pouco mais. Mas tudo isso faz parte, né? E o nosso objetivo aqui é sempre com muito amor, servir sempre para o melhor dos irmãos e da igreja. É claro que as mudanças geram, às vezes, dificilmente vai agradar a todos. Mas eu quero, em nome de Jesus, se algum irmão às vezes ficou triste, né, com algumas mudanças, sentiu algo diferente na igreja, nos perdoe e compreenda que Deus tem nos dado uma visão e um direcionamento, que essa igreja, ela é
uma potência nas mãos do Senhor. E nós temos que pensar grande, nós temos que olhar para frente e vermos coisas grandes que Deus quer fazer nesse lugar através das nossas vidas. E nós só vamos alcançar coisas grandes se tivermos a coragem de darmos alguns passos, confiando no Senhor e dependendo sempre da oração, da ajuda dos irmãos. Então, essas foram algumas mudanças que nós fizemos. Essa parte aqui foi toda realizada pelo Ministério de Música. Isso economizou a gente muito dinheiro, mão de obra, muita doação foi feita para cá. E eu quero agradecer todos os irmãos que doaram. Nós estamos concluindo isso aqui. E para quem está trabalhando, quem está em casa principalmente, as pessoas que estão tendo contato com a igreja pela primeira vez, temos recebido muitos visitantes, as pessoas têm elogiado a excelência que a igreja tem feito, desde a recepção, cuidado com a higienização, o atendimento, a forma que nós disponibilizamos para os irmãos se inscreverem. Tudo isso, irmãos, é um processo de crescimento que nós vamos, passo a passo, alcançando coisas que o Senhor tem preparado e já tem projetado para as nossas vidas. Até aqui você pode dizer amém? Graças a Deus. Então eu quero agora também dar um relatório da nossa promotoria social, que trabalhou muito nessa pandemia. Dos meses principalmente de abril, maio e junho, e julho, né? O último mês, o mês passado. Então, para os irmãos terem ideia, a nossa promotoria social, com a doação dos irmãos, de cestas básicas e de recursos, né, financeiros, foram entregues de abril até agora 236 cestas básicas. Você pode dar um amém para o Senhor Jesus? 236 cestas básicas foram entregues somente aqui na congregação Jardim Guanabara. Nós tivemos atendimento de pagamento de luz, R$110. Atendemos a solicitação de compra de medicações, R$218. Também atendimento de compra de gás. No total, nós tivemos uma arrecadação, além dos alimentos e dinheiro, de R$1.627, que foram investidos em compra de alimentos, remédios e atendendo outras necessidades dos irmãos nesse período de dificuldade. Poderíamos ter feito mais, sim, mas eu louvo a Deus pelo que fizemos. Não ficamos de braços cruzados, procuramos atender os irmãos nas suas necessidades, às vezes indicando médicos para que passassem receitas para os irmãos, para que os irmãos tivessem um assessoramento àqueles que ficaram doentes. Enfim, nós louvamos a Deus que atendemos tudo isso, tivemos essa demanda, né, que foi muito grande, né, irmão Aline? Foi um desafio para nós. E aqui eu quero agradecer também a equipe da Promotoria Social, a irmã Aline, a Marlove, a Glória, a irmã Beth, o Gleito também, que deu um apoio no período, e outros irmãos que estiveram apoiando, ajudando. Então, percebam que a igreja ela continuou ativa. E tudo isso, sabe por quê? Porque você contribui, você é dizimista, você é ofertante, você ora pela obra do Senhor, você investe no reino de Deus, você semeia no reino de Deus. E muitas coisas Deus realizou através de nós. Você, através da sua oração, da sua contribuição, você participou disso. E o nome do Senhor foi glorificado. E nós estamos voltando dessa pandemia melhores e mais fortes. Eu olho para a igreja de Jardim Guanabara, não sei outras igrejas, mas a nossa igreja cresceu. A nossa igreja se fortaleceu. A nossa igreja caminhou em muitos aspectos. Porque o Espírito Santo de Deus estava nos guiando, nos conduzindo, e o povo do Senhor foi tocado a fazer a obra de Deus nesse tempo, mesmo em casa. As nossas mãos, os nossos joelhos, eles não pararam e continuaram a servir a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, esse é um pequeno relatório, poderia falar muitas coisas, doações, a muitos irmãos que nos ajudaram mesmo.
né? Irmãos que trouxeram em generosidade, em abundância aqui, doações que atenderam às necessidades da igreja, que supriram as necessidades da igreja, que abençoaram muitas famílias. Então, o que eu posso fazer nesse primeiro momento, além de registrar um pouco aqui o que foi feito e agradecer aos irmãos, eu quero fazer uma oração. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé para nós orarmos nesse momento por todos aqueles que contribuíram, por todos aqueles que oraram, por aqueles que estiveram à frente dessas realizações, Ministério de Música, de áudio, de vídeo, os irmãos da recepção, né? Como eu poderia esquecer da nossa equipe de recepção, os irmãos voluntários que assumiram essa luta, né? De fazer inscrições, de cuidarem da higienização da igreja, de recepcionarem bem os irmãos. Então é uma equipe maravilhosa, que toda semana é escalada com homens, mulheres, os adultos da igreja e também a juventude da igreja, nossos obreiros. Isso, irmãos, tem sido uma alegria, uma gratidão para mim, a todos vocês. Nossa equipe de patrimônio, na pessoa do irmão George, né, os nossos obreiros, a nossa equipe de tesouraria, que trabalhou muito, né? Cairacema, irmão, que ela gastou de combustível, olha, não pediu nada, né? Colocou do bolso. E, irmãos, isso é doar, isso é trabalhar, né? Saía do trabalho, os irmãos correndo risco, mas não deixaram a igreja sofrer, né? O pastor pregou na terça-feira, ali no Tempo Central, uma mensagem na escolha da nova diretoria, ele falando sobre o Monte Moriá, né? Que é o lugar do sacrifício, que é o lugar da entrega, da abnegação, é o lugar onde realmente a gente conhece aquele que está disposto a dedicar-se mesmo e a servir com excelência ao Senhor. E nós louvamos a Deus que nessa pandemia muitos irmãos foram até Moriá e foram aprovados para a glória do Senhor, porque ofereceram sacrifícios agradáveis a Deus. Então,